Como é que foi minha viagem ao Buena Vista ETF Experience em Nova York? Faz umas 2 semanas mais ou menos. Bom, então lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital e Wealth é totalmente isenta de conflito de interesse e não tem ligação com nenhum banco, gestora ou corretora. Pessoal, comentem pra mim aí o que vocês gostariam de saber um pouco mais da experiência, mas aqui eu vou contar como é que foi essa viagem, né, essa visita a diversas instituições diferentes, muito focadas em ETFs, lá em Nova York, nos Estados Unidos, tá? Então, primeiro eu tenho que agradecer demais aqui a galera da Buena Vista, especialmente aí o Renato, o Mário e o João, claro, todo o corpo, todo o time lá da empresa, por ter realmente feito esse convite e me permitir viver isso, tá? Pessoalmente falando, né, profissionalmente falando, é uma grande realização da carreira. Tem gente aí com 40, 50 anos de mercado financeiro que nunca teve uma experiência dessas e nunca vai ter e talvez também mereceria. De qualquer forma, deixar os meus agradecimentos. Show demais o evento, muito bem organizado e a agenda que eles fizeram, a proposta, né, a agenda toda que eles montaram foi espetacular. E também, claro, deixar o agradecimento aí para todos vocês aqui do canal, todos os clientes, toda a audiência, né, que acredita no nosso trabalho. Também agradecer os haters que comentam. Querendo ou não, é tudo isso que realmente faz a gente ter mais visibilidade. E a visibilidade chama a atenção da Buena Vista, do mercado, das concorrentes, de outras pessoas. E assim a gente consegue também disseminar aí as nossas ideias e também o mercado de ETFs como um todo. Então o evento teve basicamente 2 dias, mas teve o dia 0, vamos dizer assim, que foi uma apresentação da galera num rooftop lá em Nova York. Então ali a gente pôde conhecer alguns dos participantes. Tinha bastante gente diferente lá. Pessoal do institucional, pessoal de outros escritórios, concorrentes, uma galera da Guru Crédito, pessoal também ali enfim, da Aqua, né, um antigo escritório lá do BTG, pessoal que trabalhava com sales e câmbio. Tinha também o Pietro da UBS, que eu vou tentar trazer para o ResultaCast para falar sobre market making, né? Ele é o cara que é o market maker que estava lá. Nelson também, um cara de um grande escritório aqui do Brasil. E também o Kobuti, que trabalha para a XP. Pra galera que não conhece, o Fernando Kobuti, ele é um assessor da XP que trabalha muito com ETF e ele fez a documentação inteira do evento. O cara gravou absolutamente tudo. Para quem tiver interesse, eu vou deixar recomendado ali na descrição os vídeos dele, que mostra realmente as conversas que a gente teve em cada parte do evento, tá? Aqui eu vou ser bem mais direto, porque são 2 dias de puro ETF, não sei se todo mundo tá tão interessado. Mas de qualquer forma, deixar um agradecimento para todos os participantes também, que a galera foi gente boa demais. Então, por mais que todo mundo ali indiretamente concorre, tá? Todo mundo tem um objetivo ali de ter mais clientes, de também trabalhar no mercado financeiro, mas tá todo mundo na mesma vibe, né? A vibe dos ETFs. A gente quer que o mercado cresça cada vez mais, porque é bom para todo mundo, inclusive para os clientes. Então, o dia 0 foi isso. Basicamente, a gente trocou uma ideia lá no rooftop, todo mundo se conheceu, e aí a gente então começou o dia 1, aí finalmente do evento, né? Lá na DWS, Divisão de Investimentos do Deutsche Bank. Lá eles têm muitos ETFs irlandeses, falaram sobre alguns dados de mercado, inflação, macroeconomia e também falaram bastante sobre inteligência artificial, tá? Foi muito falada a questão da IA, muito falado mesmo. E aqui tem muitas divisões aí de opiniões ainda, né? Pra galera de mercado que entende bastante mesmo, né? Não é nem meu caso, tô falando do pessoal lá de Nova York, tá? Todo mundo sabe que os valuations estão esticados, o mercado tá esticado. Tem muita gente que fala que é a bolha, né? Tem um grande hype no assunto da IA nesse momento, é verdade, mas a IA já mudou a forma como a gente trabalha. Eu, por exemplo, aqui na Resulta Capital, como sou eu que decido tudo, eu uso muita IA e eu sei usar IA acima da média. E olha que eu não sou profissional programador nem nada, tá? Então aqui eles bateram bastante no assunto da IA e também de como isso afeta os mercados. E aqui vale sempre, né? Diversificar é rei, né? Isso é a questão mais importante de todas, mas tem que tomar muito cuidado com essa história de que a crise sempre está chegando, a bolha sempre vai estourar. Pessoal, sempre tem alguma crise que vai acontecer. No início do ano era o Maduro que foi preso. Depois ia ter a obliteração completa com bombas nucleares no Irã, nunca aconteceu. A bolha da IA existe? É muito complexo você discutir essas coisas, né? A bolha a gente só sabe quando ela passa. Hoje em dia, as ações de IA, né, a tech como um todo tá mais caro? Tá mais caro. Quer dizer que o mercado vai despencar? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que com uma boa estratégia, você pode usar ETFs para isso, você consegue diversificar o patrimônio, comprar um pouquinho dessa tese, comprar outros tipos de países e geografias, e aí esse é o seu trabalho como investidor e o meu que te ajuda se você precisar. Agora, o que não dá é a gente cravar certezas de que essa bolha vai estourar agora com a SpaceX, por exemplo, ou então com a Nvidia.
Pode até ser que aconteça. Mas e se não acontecer? Todo mundo lembra, né, das grandes profecias que o cara falou que deu certo, mas todas as que ele prometeu que deram errado, o pessoal esquece. Então tem que tomar muito cuidado com o hype também de falar mal da IA. O pessoal fala, né? IA vai ser mais caro do que contratar funcionário. Cara, as pessoas que falam isso, de duas uma, ou elas estão te enganando na caruda, tentando segurar ao máximo que você não use IA para elas andarem mais, ou elas não sabem do que elas estão falando. E tem que sempre lembrar, pessoal, IA não é o ChatGPT, não é o Gemini, não é o Claude. IA é quando você usa ferramentas que fazem a comunicação por API, por essas inteligências artificiais, tá? Não é a IA que você usa que eu estou falando, é outra coisa. Enfim, a gente discutiu muito sobre IA, e aí, pessoal, até algumas pessoas falaram que acham que tá caro, algumas acham que tá barato. E a gente também conheceu várias das soluções lá de ETFs irlandeses que a DWS, né, divisão do Deutsche Bank, tem principalmente na Europa, tá? Na sequência, a gente foi até a Bloomberg. Pra quem não sabe, a Bloomberg é um emaranhado aí de grandes negócios, uma empresa gigantesca, que vai desde TV, notícias, cara, soluções aí gerais de investimentos, também faz índices, e o principal da Bloomberg, né, é aquela plataforma. Então, para você que não é muito do mercado, eu vou explicar para você um negócio que é o seguinte: no mercado financeiro tem várias formas de você buscar as informações que você quer. Uma delas é se você tem a Bloomberg. Tá? A Bloomberg é tipo um software, é um terminal em que você consegue acessar as informações de mercado. Você consegue até fazer envios de ordens, compra, venda de vários lugares do mundo e tem informação de absolutamente tudo lá dentro. Reza a lenda que acima da Bloomberg, só o Pentágono lá dos Estados Unidos que tem mais informação do que eles. Então os caras sabem tudo de todas as empresas, de todas as economias, de tudo quanto é coisa, previsão, possibilidades e assim por diante. Um terminal da Bloomberg, para você que quer comprar, custa $3.000 por mês. É mais ou menos isso, tá bom? E quem que geralmente tem isso? Os gestores de fundos, grandes bancos, grandes instituições, e muitas vezes esses caras perdem dos ETFs, né? Tem que sempre lembrar disso, porque é um fato, tá bom? E aí, lá na Bloomberg, eles falaram de alguns índices que eles criaram, alguns que a própria Buena Vista também usa, e também falaram bastante sobre o terminal da Bloomberg e também como a IA da Bloomberg está sendo criada e implementada. Aqui vale de novo o aviso da IA, tá, pessoal? Realmente não é uma moda passageira, tá? Não é. Assim como o ETF também não é. Cair na real, a galera ainda não caiu na real. Mas beleza. Então a Bloomberg está construindo a sua própria IA, que fica dentro do terminal dela, e essa IA acessa todos os dados que eles já têm e vai dar condições melhores para os gestores e para os usuários tomarem suas decisões. É tipo isso que eles querem fazer, tá? E aqui é assustador como o gap entre a pessoa física e o institucional é gigante, tá? Então você que é muito na moda a gente falar, pô, Antônio, eu vou olhar os múltiplos da empresa, eu vou lá no status de invest ou no fundamentos, ver qual empresa tá barata pelo preço, valor patrimonial. Galera, isso aí, galera, isso aí não funciona, tá? Não funciona. É legal fazer vídeo no YouTube sobre isso, mas não é assim que a banda toca. E eu sei que parece meio despretensioso, assim, né? Até falar isso aqui dessa forma, mas quando a gente vai lá e vê essas instituições e essas empresas com os nossos próprios olhos, a gente sabe que elas já existem, né? Eu sabia que elas existiam, eu já tinha ido para Nova York, não numas experiências assim, tinha ido turistar, mas quando a gente vê de verdade essas empresas e esses acontecimentos e essas estruturas, você vê como a pessoa física não tem condição nenhuma. Cara, eu não tenho condição nenhuma de brigar com essas pessoas. E eu me considero uma pessoa inteligente, acima da média pelo menos. Não gênio, gênio não, inteligente. Enfim, de certa forma é assustador, de outra forma me dá muita clareza que eu sei que os ETFs são o caminho certo para mim e 99% das pessoas, né? Ou então você assume que vai competir com esses gestores e com essas empresas gigantescas para ter resultados melhores do que eles, considerando que eles também não ganham dos índices na grande maioria das vezes. Então, super legal lá, a Bloomberg, uma estrutura fenomenal, né? Pô, o escritório deles lá é muito bonito, é muito arrumado, os caras têm refeição, tudo liberado, é uma loucura, tá? E na sequência a gente foi lá para FTSE Russell. Para quem não sabe, a FTSE é uma empresa que cria índices majoritariamente. Inclusive, a FTSE já participou aqui do ResultaCast, no podcast, uma das divisões do Brasil, cedeu aí um espaço e apareceu aqui no podcast, bem legal. E aí o índice mais famoso que a FTSE Russell fez é o Russell 2000, Russell 2000, que a galera fala, né? Que são as small caps americanas, e a Buena Vista tem uma dessas versões que faz lá o pagamento de dividendos, né? Aquela versão com dividendos sintéticos que a Buena Vista traz aqui no Brasil. A gente foi lá, conheceu o escritório da FTSE,
tinha lá uma vista maravilhosa e a gente teve lá então o almoço para conhecer a família de índices da FTSE, entender lá os detalhes da metodologia e aí fazer uma troca de ideias, alguns comentários sobre vários detalhes bem específicos, tá? Do tipo, por que que Coreia do Sul entra como desenvolvido ou emergente em metodologias diferentes? Assim, galera, um papo muito de mercado, realmente aquelas discussões de altíssimo nível que é muito difícil você encontrar pessoas para ter. E aí, no final do primeiro dia, a gente teve a experiência maravilhosa de ir lá na Nasdaq. Então, o evento foi muito legal porque a gente foi indo em diversas instituições e lugares diferentes, obviamente, todos com algum tipo de ligação com a Benavista, né? Ou eles têm produtos em parceria, ou tem um índice, ou tem alguma relação direta ou indireta, enfim, óbvio. Mas é legal porque a gente foi passando por diversos tipos de provedores ou de soluções diferentes. Lá na Nasdaq, que foi a finaleira do primeiro dia, e foi muito legal porque a gente foi indo tudo junto, né? A gente andava de metrô, ia a pé pra lá e pra cá. Só a galera muito resenha durante o evento, tá? E na Nasdaq a gente teve então uma apresentação sobre o que é a Nasdaq, como é que funciona. É muito mais do que apenas uma bolsa que a galera conhece. Também é a bolsa, óbvio, né? Mas, enfim, eles falaram um pouco das divisões que eles também criam índices. O índice mais famoso é o Nasdaq 100. Você já deve ter ouvido falar, né? Vamos investir na Nasdaq. Então, eles estão falando do Nasdaq 100, mas tem vários outros tipos de Nasdaq, índices. Esse aqui é o mais famoso, mas eles também têm o Nasdaq High Beta, né? Os de alta volatilidade, que eles têm uma parceria, inclusive, lá com a Buena Vista, né? Eles têm um índice que pegam apenas as 25 empresas mais voláteis da Nasdaq 100. Aquelas 25 com maior beta, as mais voláteis para realmente bater o índice, para realmente dar uma rentabilidade ainda maior. E a Buena Vista usa esse índice num ETF de acumulação aqui do Brasil, né? Para quem gosta muito de tecnologia e alta volatilidade, quem acredita bastante na tese, tem uma rentabilidade grande quando o mercado sobe, né? Quando ele cai, a volatilidade também pega, né? A gente sempre tem os dois lados, não existe almoço grátis. E aí, depois disso, dessa apresentação toda, essa troca de ideias com a galera de lá, a gente conseguiu ver lá, né, o fechar do mercado, né, o sino de fechamento, e teve lá o pessoal da Isabella Bank, uma empresa que abriu o capital naquele dia, enfim, ninguém sabia muito bem quem que ia estar lá, a gente participou lá daquele momento, ficou assistindo, né, claro, e a gente teve então o fechamento lá num dia histórico, primeira vez no Nasdaq 100 fechando acima dos 30 mil pontos. A gente tirou uma série de fotos lá no balcão, né, muito legal, a galera toda, enfim. Inclusive, esse foi o mesmo balcão que recentemente a SpaceX lançou, né? Fez o IPO, lançou as ações, enfim, abriu o mercado. Foi exatamente lá, no mesmo lugar, umas 2 semanas depois. E aí a gente foi lá na Times Square, tirou várias fotos, gravamos alguns conteúdos. A galera ficou ali, enfim, né? Curtindo aquele momento para depois participar ali de um happy hour, um momento de descontração com a galera da NASA, que é a galera do evento. E esse basicamente foi o primeiro dia. Então, as impressões do primeiro dia são, cara, primeiro, IA é muito relevante, muito forte para todo o mercado, tá todo mundo olhando para isso, e como empresários e empresas, as pessoas também estão olhando. Claro, a gente quer baixar custos, se tornar mais eficientes, mas também fazer coisas que a gente antes não conseguia fazer. E o que você pode fazer é deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse e também conteúdos relacionados a ETFs e investimentos. Não pode esquecer disso, que a galera se esquece. Bom, o segundo dia ele começou um pouquinho mais tarde, ele teve uma agenda um pouco mais tranquila, que foi basicamente a ida na NYSE. Tá? NYSE é aquilo que a gente fala de New York Stock Exchange. Basicamente, a gente fez lá a visita à bolsa americana mais tradicional de todas. A gente tem a Nasdaq hoje em dia, que é uma referência global muito relacionada à tecnologia. Ela é um pouco mais nova, um pouco mais moderna. E a NYSE é um pouco mais tradicional, onde tem as empresas mais antigas, mais relacionadas à indústria, varejo, bens de consumo normais. E aí as empresas podem escolher onde elas querem abrir capital. Algumas dizem que é um pouco mais burocrático na NYSE, é um pouquinho mais regrado, até um pouco mais caro. E na Nasdaq dizem que é um pouco mais tranquilo. Não sei se isso tudo é verdade. Ainda assim, a NYSE é um lugar muito tradicional. Para quem não sabe, ela foi criada lá em 1792. Ou seja, é mais antigo do que eu, né? Olha só que curioso. E o mais legal da NYSE, assim, pessoal, de verdade, é que lá é um lugar muito, muito exclusivo, tá? É muito difícil de entrar lá na NYSE, porque lá não é só um lugar onde eles tiram fotos. Lá acontecem os negócios. Lá tem o pessoal realmente fazendo as operações para os bancos, fundos, instituições, clientes. Tem market makers, tem uma série de realmente trades acontecendo. Não é day trade, né? Não é isso, tá? É negócios acontecendo. Quando você compra um ativo na bolsa, aconteceu um negócio, tá? Então é um lugar que é realmente muito seleto e depois lá do 11 de setembro, as coisas ficaram um pouco mais
complicadas de liberar qualquer um lá, né? Para quem já foi para Nova York ou já foi para os Estados Unidos, sabe que eles têm esse viés de muita segurança, né? Eles têm, cara, revista de raio-x em tudo quanto é canto, documento registrado, foto registrado, crachá, passaporte, é tudo muito regrado, diferente de alguns outros lugares, né, do mundo, enfim. Então era um pouco difícil de entrar lá. Agora que eles começaram a liberar para algumas pessoas, então realmente é muito complicado de você entrar na NYSE, tá? E, enfim, né, graças aí a Buena Vista, a gente teve essa oportunidade muito legal de conhecer lá o Trading Floor. Lá na NYSE, então, tem todas essas ilhas de negociação, tem uma série de painéis, a gente também tirou foto lá aquela bancada muito tradicional, né, muito legal. E lá é um lugar realmente onde muita coisa de fato acontece. Na Nasdaq também tem alguma parte ali que tem televisão, que tem mídia, tem um pouco de negociação eletrônica e tal, escritório de índices, mas na NYSE é realmente onde os negócios acontecem, né? Tem a CNBC, ela tem um estúdio de TV lá dentro, que a gente viu, tava lá do lado dos os apresentadores famosos, né? Esses que estão na TV, tipo o William Bonner, lá nos Estados Unidos, né? Da CNBC, tava lá, os caras trabalham lá todo dia, lá no meio da galera, então justamente para não ter, enfim, né, nenhuma situação aí deselegante, eles têm esse controle muito rigoroso de quem que entra, aonde que tu pode andar, onde é que tu não pode andar, é bem regrado. E a gente aproveitou aquele momento, ouviu muita história de como é que a NYSE foi criada, foi fundada, vários assuntos históricos. Foi um momento muito, muito especial, muito legal mesmo. Saindo da NYSE, a gente foi a pé mesmo lá no Delmônicos. Para quem não conhece, o Delmônicos é um restaurante muito tradicional lá de Wall Street, lá daquela região do distrito financeiro de Nova York, bem pertinho ali do lado. Ele é bem antigo, né? Foi criado em 1837, tá lá de pé até hoje, né? E a gente almoçou com a galera, teve bastante resenha, bastante conversa. E a gente já partiu depois lá para a parte final do evento, que era no escritório da VetaFi. O escritório da VetaFi, para quem conhece um pouquinho de Nova York, eu já, enfim, ouviu falar, ele fica lá do ladinho do Brooksfield, que é aquele prédio, aquele conglomerado ali de escritórios que fica lá no Oculus, que é o lugar do 11 de setembro, tá? É exatamente lá naquela regiãozinha. Literalmente do lado lá do memorial, né? Enfim, a VetaFi é uma empresa de dados financeiros também, não é exatamente como a Bloomberg, é um pouquinho diferente. Eles são muito focados em criar índices e também essas estruturas e dados de mercado. Lá na VetaFi teve a participação junto da News, que é aquela gestora dos Estados Unidos, parceira da Buena Vista, né, que fazem os ETFs de venda coberta, que também são disponibilizados aqui no Brasil. A VetaFi trouxe muitos dados interessantes de mercado, muita informação de crescimento, de como é que o mercado lá nos Estados Unidos anda igual um foguete. E aqui o mais marcante para mim, cara, é que eles trouxeram um dado que para mim realmente me assustou, tá? Então aqui no Brasil a gente ainda tem pouquíssimos ETFs em relação a eles, né? Lá nos Estados Unidos tem mais ETFs do que ações na bolsa, enfim. Mas lá nos Estados Unidos são lançados 3 ETFs por dia. 3 novos por dia. Vários desses são ativos, nem todos são passivos, tudo bem, mas me assustou muito e eu percebi como a gente realmente está no caminho certo. Para você que ficou aqui até essa parte do vídeo, você com certeza já é parceiro aqui do canal, muito obrigado pela sua audiência, e você com certeza ou já investe em ETFs ou está considerando seriamente começar a investir, porque senão você não ficaria até o final desse vídeo, que é um negócio muito específico. E eu te digo com toda a tranquilidade do mundo, isso até é uma reflexão que eu faço com a minha empresa, né? Poxa, será que ETF é uma moda passageira? Será que não é? No Brasil a gente ainda está muito acostumado, né, a ver os youtubers ou os assessores falando, pô, será que eu compro o Banco do Brasil ou será que eu compro o Itaú? Cara, isso não existe, isso é uma ilusão, sabe? O mercado todo ele vai andar e já está se desenvolvendo para ser 100% ETFs, ou então 80%, 90%. Sempre vai ter espaço para stock picking, sempre vai ter espaço para CRI picking, mas isso é para uma minoria muito grande de investidores. Lá nos Estados Unidos, eu recebi os vídeos lá, o Kobuchi mandou, te botou no Instagram, tem propaganda de ETF no aeroporto, cara. No aeroporto. Quando você vai para Congonhas, tem propaganda daquelas apostas online. Lá no JFK era de ETF, era do QQQ, entendeu? Então, claro, lá nos Estados Unidos é um mundo muito mais desenvolvido do que aqui, de N formas diferentes. Claro, eles também têm muito problema, muito defeito, tá? Não tô aqui falando que é só isso, né? Óbvio que não. Mas a gente tem que entender que a forma como o ETF diversifica o patrimônio do investidor e facilita o acesso dele a diversas estratégias e realmente
praticidades, economia de tempo, dinheiro, impostos, é muito grande. E aqui no Brasil a gente ainda está na moda antiga, o pessoal está tentando te falar, pô, é Petrobras ou é Itaú? Cara, e as ações americanas, e as europeias, e as japonesas? Como é que vocês fazem essas exposições? Ah, não, nessas aí eu faço por ETF, mas aqui no Brasil eu vou selecionar as minhas. Cara, se você faz isso, pode ser que você tenha uma habilidade muito grande. Eu realmente não tenho e eu não me garanto fazendo isso sendo o melhor stock picker do Brasil. E aí, realmente, indo para lá e ouvindo esses caras que trabalham nessas instituições. Galera, é óbvio que o cara que trabalha nessa instituição, ele também quer fazer propaganda, ele também quer vender, né? Óbvio, isso não precisa nem ser dito aqui nesse vídeo, né? Então, os caras da Bloomberg, eles querem parecer melhores, né? Os melhores do ramo deles, eles realmente, provavelmente são. Os caras da DWS, na própria Nasdaq, na NYSE, todo mundo quer mostrar a parte boa, isso é óbvio. Mas eu também entendo que as pessoas que trabalham nessas empresas provavelmente são uma das mais competentes do mundo para estarem lá. Sim, galera, não sei qual que é o seu sonho profissional, não sei o que você trabalha, mas para quem quer trabalhar no mercado financeiro e não quer abrir um negócio, que é o meu caso, né? Eu sou meio louco nesse sentido. Mas quem quer ter um emprego no mercado financeiro, se você trabalha em Nova York, cara, você chegou no topo, você chegou no ápice, tá? Acima disso meio que não tem, assim. Então essas pessoas todas são muito inteligentes, elas têm muita credibilidade e tudo que elas falam realmente mostra que o caminho do investidor tradicional é usar os ETFs. Agora, eu concordo com você que tem muitos ETFs que não servem para nada na sua carteira. Lá nos Estados Unidos, eles têm os alavancados inversos, por exemplo. Né? Já deve ter até saído da SpaceX, né? A SpaceX sobe 1%, tem um alavancado que sobe 3%. Ou então, a SpaceX sobe 1%, tem um alavancado inverso, que ele cai 3%. Então, assim, isso não é para todo mundo. Provavelmente isso não é para você. Agora, pô, Anthony, eu quero comprar uma tese só do continente asiático. Sei lá, vai que você quer isso. Lá nos Estados Unidos tem isso. Aqui no Brasil ainda não tem, mas vai ter um dia com toda certeza. Ah, eu quero comprar uma tese só da Bolsa Americana. Tem. Só a Bolsa Americana Tecnologia. Tem. Só a Bolsa Brasileira. Tem também. Então, aqui a gente tem que encarar os ETFs como realmente veículos para você comprar teses. E alguns pagam dividendos, alguns não pagam. Alguns são bem específicos de um setor só, né? Só tecnologia americana, só tecnologia brasileira. Esse aí não deve existir. Mas o nosso trabalho é justamente ir selecionando as teses, tá certo? E lá no evento, nessa parte final, lá com a VetaFi e NEOS, além deles mostrarem esses dados de mercado e como os ETFs são toda a realidade lá nos Estados Unidos, ninguém mais fica pensando em comprar só uma ação e tal. Isso aí é minoriazinha da carteira, né? Quase irrelevante. Então você acaba não gastando muito tempo nessas teses. Você realmente gasta tempo em trabalhar, ganhar dinheiro e investir nos ETFs e fundos mais diversificados. E aí a NEOS aproveitou, né, naquela situação, claro, para tirar as dúvidas e falar um pouco sobre a venda coberta e os ativos que pagam dividendos sintéticos, né? Querendo ou não, eles têm até algumas estratégias de acumulação, se eu não me engano, também lá nos Estados Unidos, mas o grande foco deles são os dividendos sintéticos, fazer ali as vendas cobertas, explicar um pouco da estratégia. Cara, isso aí é bem mais complexo do que parece, né? Inclusive nos Estados Unidos, porque as opções deles são diferentes das nossas aqui no Brasil, tem mais complexidades, tem outros strikes, outras coisinhas lá. E aí eles também falaram que ganharam alguns prêmios, né? Eles conseguiram fazer os melhores tipos de venda coberta de forma mais diversificada e eficiente do que os concorrentes que também fazem venda coberta lá dos Estados Unidos, né? E eles explicaram, né? Esses tipos de ETFs que pagam dividendos realmente não é para todo mundo. É para quem quer um fluxo de caixa e quem deseja ter um pouco menos de volatilidade do que os ativos originais. Eles sabem muito bem, e eles repetem isso para todo mundo, eles não escondem, que os ativos que pagam dividendos sintéticos não vão bater os ETFs originais, né? Aspas, os índices que não pagam, nesses mercados de alta. Eles vão deixar uma parte ali do upside em troca desses dividendos. Mas aí é uma estratégia que eles têm e você, como investidor, tem que avaliar se faz sentido para a sua realidade ou se não faz. Bom, no final a gente foi até um rooftop, né, para fazer lá o fechamento também em relação a tipo um happy hour lá com a galera da VetaFi, da NEOS, de todo o evento. Tinha algumas pessoas até, se não me engano, de outros lugares. Enfim, momento de descontração final. A gente comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa lá. Lugar super bonito, super organizado. Pegamos lá o pôr do sol lá de Nova York e realmente foi um fechamento incrível. Bom, então novamente eu preciso agradecer aí a Buena Vista por esse convite, que foi, profissionalmente falando, uma realização de um sonho. Os caras foram muito gente boas em, enfim, né? Claro, organizar todo esse evento, que dá um trabalho gigantesco.
conciliar essas agendas dessas pessoas em 2 dias, em horários específicos, é muito trabalhoso, tá? É um pessoal muito ocupado mesmo. Então, deixar o meu agradecimento sincero para eles aí. E também, claro, agradecer de novo aí todo mundo que tá aqui no canal, enfim, dá os views, dá os likes, se inscreve sempre, faz os comentários também, xingando ou apoiando. Eu realmente fico bem feliz com tudo isso. Querendo ou não, essa interação que a gente tem é o que me possibilitou ter mais visibilidade no Brasil com o meu negócio, com a questão dos ETFs, enfim, é bem nichado, mas também chamar a atenção indiretamente da Buena Vista e de tantas outras casas que fazem convites pra gente, que a gente gosta de trocar essas interações. Então, muito obrigado a você aqui como audiência e também aos clientes que acreditam no nosso trabalho. Bom, e aqui no final, acho que contar a parte mais pessoal da coisa, né? Quando eu recebi o convite lá do Renato no Zap, ele mandou um Zap pra mim convidando, né? Falou, ó, vai sair o evento e tal, você tem que estar lá, vai ser incrível. Eu não ia, tá? Eu recebi o convite e falei, cara, não vai dar. Não vai dar porque eles mandam um convite muito em cima da hora, tá? E as agendas são complicadas, né? Tem custos, enfim. Eu realmente ia deixar passar. E o evento foi no dia 26 e 27 de maio. E agora, só pra quem é muito raiz do canal mesmo, vai lembrar que ano passado eu fui na B3 uma vez, e eu fui sozinho. Eu tinha umas milhas vencendo e inventei uma viagem para B3, que é em São Paulo. Eu sou do Sul, não sou de São Paulo. E aí, naquele dia, eu visitei a B3, fiz lá o museu, não conhecia ninguém do mercado, não conhecia a Buena Vista, não conhecia ninguém, cara, das outras empresas, né, das outras gestoras. Agora eu conheço um monte de gente. E aí eu fiz o vídeo, o review, né, indo para B3. Inclusive, se vocês quiserem, pesquisem aí no canal. No final do vídeo eu deixo, né, qual a próxima bolsa para visitar. E aí eu deixei lá o touro, aquele touro de Wall Street, né, que agora eu realmente voltei lá, tirei as fotos novas, né. E aí esse dia que eu tava na B3 era dia 27 de maio, curiosamente aniversário do meu cunhado. E aí quando o convite chegou, dizia lá, né, pô, 27 de maio para você ir visitar a Nice, que era exatamente o touro que tava lá, enfim, no vídeo antigo, né. Eu falei, cara, um ano depois, fui de B3 pra Nice, as coisas mudaram muito, é um sinal, tenho que ir, e realmente fui, valeu muito a pena. Tenho muita gratidão aí pela galera da Buena Vista que conseguiu, enfim, fizeram o convite, né? Realmente é uma experiência que pouquíssima gente do mercado financeiro vai viver, e eu sou muito grato a eles. Se ano que vem eles me chamarem de novo, com certeza eu vou, e continuo trazendo essas novidades aqui para todos vocês. Bom, eu que não sou bobo, aproveitei a viagem para fazer o lançamento oficial da Resulta Wealth, nosso braço de gestão de patrimônio e consultoria de investimentos. E para mim fica muito nítido que investir não é sobre ter a melhor rentabilidade, não é sobre ter a carteira que mais vai subir no ano ou que menos vai cair. Quando a gente vai para Nova York e ter acesso aí a essas experiências, né, entender um pouco mais sobre o mercado, estar em contato com pessoas muito mais inteligentes e capacitadas do que eu, a gente percebe que investimentos é muito mais sobre riscos e confiança. Claro, né, economia de impostos, economia de taxas, essas economias todas com certeza são importantes. Mas a gente ter confiança nos investimentos que a gente faz ou na pessoa que te atende, né, e que te ajuda nesse trabalho, vai estar muito junto com os riscos que você quer tomar. E isso por si só é aquilo que vai te dar bons retornos no longo prazo. Investindo através de ETFs, a gente consegue ter as rentabilidades médias dos diferentes índices e diferentes mercados. Não dá para prometer rentabilidade, nem que só vai subir, né? Só vai subir sempre. Não dá para prometer isso, é até crime prometer essas coisas, mas é muito mais sobre confiança e ciência dos riscos. E você pode muito considerar os ETFs para sua estratégia e, se quiser, a minha ajuda também, claro, para ter total consciência dos riscos, entender o que aqueles índices fazem na sua carteira e saber com muita transparência o quanto você paga, o que está comprando, vendendo e a estratégia que você assume no médio e longo prazo. Bom, para mim fica novamente, né, uma gratidão suprema aí à galera da Buena Vista. Realmente os caras conseguiram não só fazer esse convite para mim, mas indiretamente realizar um sonho pessoal e até uma realização profissional muito grande para mim. Muito obrigado. De novo, o Renato, o Mário e o João. E deixar aqui muito claro que a minha visão sobre ETFs aqui para o Brasil, ela fica ainda mais pesada, tá? Realmente não é uma moda passageira, o mercado vai virar para isso e quem já se movimenta agora perde menos tempo, menos dinheiro, menos impostos no médio e longo prazo. Vocês vão ver, cara, pode anotar. Até tem um outro cara do mercado, né? O Bruno Stein, ele também já participou de podcast aqui do canal. Ele fala, né? R$ 1 trilhão nos ETFs até 2030. Já tem gente falando que vai chegar antes. Mas o ponto todo aqui é que todo mundo vê que o mercado vai para essa direção, né? O mercado brasileiro vai para esse caminho.
quem vai antes se beneficia antes. É muito mais sobre isso do que sobre qual tesouro direto comprar, qual ação eu vou comprar e assim por diante. Bom, e se você quer saber um pouco mais sobre ETFs, não sabe nem como começar, eu vou te recomendar esse vídeo aqui para você começar do melhor jeito possível. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, sua parceria que também me ajudou muito a chegar lá. E lembre-se sempre que investir certo resulta capital.